Bom, pessoal, nessa aula vamos ver a definição sobre tensão de cisalhamento, certo? Através de três imagens, como eu falei na introdução deste curso. É um curso mais focado na área de resolução de questões e entendimento da teoria. Na imagem número 1 aqui, vamos ver uma definição simples de tensão de cisalhamento. E na imagem 2 e 3, vamos ver um olhar mais microscópico, certo? Na imagem número 1 podemos ver que existe um plano A, e é aplicada uma força F neste plano aqui. E essa força F pode ser decomposta em duas forças, na direção normal e na direção tangencial. E a tensão de cisalhamento é definida por a força tangencial sobre área, ou seja, força sobre unidade de área. Essa aqui é a definição de tensão de cisalhamento de acordo com a imagem número 1. Vamos para a imagem número 2. Essa imagem número 2 aqui, se você não lembrar, foi usada para a definição de fluido, né? Na letra A aqui eu tenho um fluido em repouso, não está sendo aplicada nenhuma força. Nessa parte inferior aqui eu tenho uma placa fixa, na parte superior eu tenho uma placa móvel. Em todas as situações, tanto na imagem 2 quanto na imagem 3. Isso é bom estar fixado na mente. Eu aplico aqui uma dada força tangencial constante na placa superior. Meu fluido já começa a ser deformado. Na letra C, no imagem número C aqui, letra C, o meu fluido foi deformado mais ainda. E com o passar do tempo, essa força aí não vai mais provocar aceleração. Se não provoca aceleração, eu posso afirmar que a minha velocidade vai ser constante. Mas por que a velocidade se torna constante? Certo? Vamos ver. A velocidade vai se tornar constante, pois vai surgir forças internas neste fluido, assim causando um equilíbrio entre a força tangencial e as forças internas do fluido. Ou seja, a força tangencial está para essa direção, vai surgir forças internas do fluido nessa direção. Se eu olhar aqui microscopicamente para um fluido, supondo que aqui seja a placa superior, a placa inferior. A superior é móvel, a inferior é fixa, e entre essas duas placas esteja uma camada de fluido. Como vimos, essa velocidade aqui V0 vai ser constante. Em cada ponto desse fluido aqui, ele não vai ter uma velocidade fixa, certo? Não vai ser linear o deslocamento do fluido. Sua velocidade não vai ser linear. Tem situações que certos problemas, certas questões, ele considera como linear para simplificar o cálculo. Mas, na real, não é linear. O que acontece? Se essa placa aqui superior está em movimento, o fluido que está em contato com ela aqui também está em movimento como os demais camadas de fluido. O fluido pode ser dividido em várias camadas. Quando é aplicada a força aqui, esse fluido começa a se deslocar. Então, podemos observar que entre o fluido mesmo vai ter camadas deles, e entre essas camadas existe aderência, como podemos ver na parte de física do atrito. Se existe aderência aí, vai surgir forças internas forçando, segurando este fluido, porque uma camada está aderindo à outra. E é possível ver isso na letra B aqui. E entre essas camadas surge a tensão de cisalhamento, certo? A tensão de cisalhamento. Surgindo a tensão de cisalhamento, o que ocorre no meu deslocamento do fluido? O que vai causar ao meu fluido? Vai causar aí um diagrama de velocidade não linear. Porque se não existisse essas camadas de fluido e não existisse entre os fluidos o princípio da aderência,
o que ocorreria? Eu ia ter minha placa superior e inferior e minha diagrama de velocidade ia ser assim, ó, linear. Mas não, isso não ocorre na prática. A nossa diagrama de velocidade é, certas vezes, parabólico e entre outras formas geométricas, certo? Nessa placa aqui, superior, a camada que está junto à placa vai ter a velocidade da placa. E na medida que eu for diminuindo a altura aqui em relação à placa superior, a minha velocidade também vai diminuindo, pois existe uma tensão de deslizamento entre as camadas do fluido. Então, eu posso afirmar, de acordo com essa imagem, que aqui em cima eu vou ter velocidade máxima, que é a velocidade da placa. Eu vou ter uma velocidade menor aqui, menor, vai diminuindo a velocidade, vai diminuindo, diminuindo, e quando chega nesta placa aqui inferior, que é fixa, a minha velocidade vai ser zero. Com isso, o Newton ele observou o seguinte, que a tensão de cisalhamento era proporcional ao diagrama, num caso aí, proporcional à velocidade em relação à altura aqui. Ou seja, o diagrama de velocidade. Altura em relação à velocidade em relação à altura. Ele chegou nessa conclusão. Com isso, eu defini aqui na imagem número 1 que tensão de deslizamento é força tangencial sobre área. E aqui está sendo definido o seguinte, que tensão de deslizamento é proporcional a o diagrama de velocidade. Com isso, surgiu aqui uma nova expressão da tensão de deslizamento. Essa proporcionalidade aqui é de acordo com a viscosidade aí do fluido, viscosidade dinâmica. Então, tensão de deslizamento vai ser a viscosidade dinâmica vezes a derivada da velocidade em relação à altura. Por quê? Porque minha velocidade vai mudar de acordo com a altura aqui, certo? Porque quanto mais próximo à placa fixa, ele zera. Quanto mais próximo à placa móvel, vai ser maior a velocidade. Então, eu posso escrever como tensão de deslizamento a viscosidade dinâmica vezes a derivada da velocidade em relação à altura. Ou também, eu esqueci de colocar aqui, caso esse diagrama de velocidade seja linear, eu posso utilizar outra expressão. Vai ser tensão de deslizamento igual a viscosidade dinâmica vezes velocidade dividido pela espessura. Porque não vai ter uma derivada aqui, certo? Vai ser a velocidade, que vai ser linear, dividido pela espessura, que no caso vai ser o y aqui. A altura desse y aqui do fluido. Então eu tenho três expressões. Tensão de deslizamento força tangencial sobre área, quando linear. Tensão de deslizamento é viscosidade dinâmica vezes velocidade dividida pela espessura, quando é linear. E quando tem um certo diagrama de velocidade, eu tenho que tensão de deslizamento é viscosidade dinâmica vezes a derivada da velocidade em relação à altura. Falei tudo isso e esqueci também de um tópico importante, que é a unidade da tensão de cisalhamento, né? Era para eu ter falado no início, mas eu esqueci. Vou colocar aqui. Tensão de cisalhamento. Qual é a unidade de tensão de cisalhamento? Olhando para a primeira expressão aqui, é o que? Força. Força é o que? Newton. Dividido por área. Área é o que? Metro quadrado. Então, no sistema internacional, eu tenho que a minha unidade é Newton por metro quadrado, no SI. E se eu quiser saber em outros sistemas? Vamos lá. No sistema CGS, a unidade de força no sistema CGS é Dina, e a unidade de comprimento aí, ou de área, no sistema CGS é centímetros, então centímetros quadrados. Existe outro também sistema que é usado, esse que é o SI e o CGS. Existe também o sistema MKS. No MKS vai ser
a unidade de força é quilograma vezes quilograma força. E a unidade de área aí vai ser também metro quadrado. Aqui é no sistema M, K, asterisco, S. Pronto. Tenho as minhas unidades aqui nos três sistemas. E para finalizar, tem algumas perguntas comuns que surgem, certo, muito lá no canal, que é o seguinte: quando é que a tensão de cisalhamento é zero? Quando é máxima? Quando a velocidade é zero? Quando a velocidade é máxima? Olhando aqui para esse diagrama aqui de velocidade, podemos afirmar o seguinte: quando é que minha tensão de cisalhamento é zero? Ela vai ser zero aqui, quando a velocidade for máxima, certo? E quando ela é zero? Neste ponto. E quando vai ser máxima? Vai ser nesse ponto aqui, onde minha velocidade vai ser zero. Ou seja, a minha tensão de cisalhamento nessa situação vai ser inversamente a velocidade. Ela vai ser zero aqui quando a velocidade é máxima e vai ser máxima aqui quando a velocidade for zero.